Bom, boa tarde a todos. Tivemos o prazer de receber o ministro Paulo Guedes aqui, que falou um pouco sobre as transformações que vêm sendo feitas na economia, retratou os desafios que já foram cruzados nesses primeiros anos de governo, logo depois no período da pandemia, em que o Brasil foi muito bem sucedido com medidas econômicas no combate à pandemia, que o setor industrial em Minas está bebendo dessas transformações feitas juntamente também com a política de transformação no governo do Estado. A indústria mineira no ano passado cresceu 10% e vem crescendo acima da média nacional, muito em função dos arranjos do governo federal e também do governo estadual. E é importante ressaltar que uma economia pujante e forte, ela é prosperidade para as famílias, ela é garantia de renda para as pessoas mais humildes, porque o desenvolvimento econômico ele gera um impacto positivo em toda a sociedade. E o ministro traçou também as perspectivas futuras aí sobre a economia brasileira, que deve descolar do resto da economia mundial em função de cenários macroeconômicos de interesse para o Brasil nesse momento, que leva o Brasil para o centro de algumas decisões mundiais, principalmente da economia verde. Então, o ministro nos abrilhantou a manhã de hoje com essa palestra e, com certeza, trilhou aí uma perspectiva futuro muito interessante para o setor industrial, mas também para a população. Foi uma mensagem portadora de futuro, né, Sim. O Brasil já está no caminho da prosperidade. Nós crescemos 4,5% no ano passado, vamos crescer quase 3% esse ano, e o ano que vem o crescimento já está contratado também, porque com a inflação caindo, os juros vão descer, e aí o vento vai ficar mais a favor ainda. Então, a principal mensagem nossa é essa, de confiança no país, que o país vai seguir crescendo. Um outro tema que foi bastante importante aqui é a reindustrialização do Brasil. Os impostos muito elevados, a carga tributária, os encargos trabalhistas, tudo isso atrapalhou muito o Brasil no passado. E nós estamos indo para um futuro com redução de impostos. E é simbólico aqui em Minas Gerais, que é onde também Tiradentes lançou pela primeira vez o grande protesto contra os impostos excessivos, o quinto dos infernos. Tiradentes comandou uma rebelião aqui exatamente contra o excesso de impostos. Exatamente na mesma época, um pouquinho depois, logo que os americanos também lançaram a revolução deles contra os impostos excessivos que os ingleses cobravam. Então, já há séculos que a população se rebela contra o excesso de impostos, quando os impostos são muito altos. E o nosso governo é um governo que está reduzindo impostos. Então, essas fake news de que o governo vai tirar deduções de imposto de renda, de que o governo vai dar reajuste de salário mínimo ou de aposentadoria, eu quero reafirmar o seguinte: se na pandemia nós demos reajustes de salário mínimo e reajustes de pensões e aposentadorias junto com a inflação, é claro que agora que a pandemia foi embora, o governo garante que os reajustes de salários e os reajustes de aposentadoria serão acima da inflação. Então, tem muita fake news, tem muita gente falando fake news, quando, na verdade, e eles é que têm que explicar o programa deles. Porque eu vi um documento, por exemplo, que eles acabaram, os economistas, o Bernardo Api, o Pessarido, os economistas lá do governo, onde eles propõem acabar com o Auxílio Brasil, trocar por um outro programa que eles vão explicar. Eles vão ter que explicar à sociedade por que eles vão acabar com o Auxílio Brasil e substituir por outro programa. Da mesma forma, eles querem botar encargos trabalhistas sobre 40 milhões de informais. Está no programa deles, está escrito. Está lá nas sugestões dele para os economistas do Lula. Querem tributar os trabalhadores informais, que vão ter que contribuir para a Previdência. Quer dizer, hoje eles não percebem que foi justamente o excesso de encargos trabalhistas que criou essa massa de 40 milhões de brasileiros invisíveis, que nós descobrimos durante a pandemia. Tinha 40 milhões de pessoas com carteira assinada e outros 40 milhões sem carteira, porque exatamente são os mais desfavorecidos, os mais vulneráveis, que viraram trabalhadores informais. Então, os economistas do Lula estão propondo tributar 40 milhões de brasileiros invisíveis, que já têm dificuldade
de arrumar o emprego deles, tanto que eles são informais e eles, a título de inclusão na Previdência, que é uma tolice, porque o Brasil vai tomar conta deles de qualquer forma, eles já estão incluídos na Previdência. Aí querem extrair contribuição dessas pessoas, que ganham menos ainda do que o salário mínimo. Então, é um absurdo total. Eles ficam lançando fake news sobre as nossas propostas. Então, eu quero dizer, primeiro, garantia de que o salário mínimo, que subiu junto com a inflação durante a pandemia, agora que a pandemia foi embora, os salários vão subir mais do que a inflação. Garantia de que as pensões e aposentadorias vão subir também mais do que a inflação, porque mesmo durante a pandemia, nós protegemos os mais idosos, nós protegemos os vulneráveis, nós protegemos os trabalhadores com salário mínimo. Então, fake news. Todo dia eles produzem um fake news. Eu sou obrigado a falar isso porque eu estou conduzindo uma política pública que está sendo falsificada por petistas, infiltrados, pica-pau, aparelhado. O sujeito fica lá com a picareta na mão, mesmo durante a pandemia, querendo sabotar. Nós estávamos durante o dilúvio e eles querendo furar o barco para afundar todo mundo, sem a menor consideração pelas necessidades da população. Então, quero deixar muito claro, aumento de salário mínimo acima da inflação, aumento de aposentadorias, pensões e benefícios acima da inflação, funcionalismo que ficou interrompeu a alta de salários durante a pandemia, durante a guerra, retoma a alta acima da inflação. E, ao contrário, eu gostaria que eles explicassem qual o programa que eles vão usar para acabar com o auxílio emergencial, porque eles estão dizendo que vão acabar com o Auxílio Brasil, que o programa não é bem focalizado. Eles vão acabar com o Auxílio Brasil. Os economistas do Lula estão propondo acabar com o Auxílio Brasil. Então, eles têm que explicar qual é o programa deles. Eu estou fazendo o desafio aqui. Explica qual é o programa de vocês para substituir o Auxílio Brasil, de R$600. Qual é o plano que vocês vão fazer? Contem para a população brasileira. Da mesma forma, como é que vocês vão tributar 40 milhões de informais, que já estão com dificuldades, trabalham justamente informalmente? Como é que vocês vão arrecadar esse dinheiro deles? Como é que vocês vão tributar? Eu vi, inclusive, que eles planejam tributar com o PIX. Querem tributar o PIX, é o que está escrito lá. E, finalmente, outra coisa que estão falando também, que tem que rever o BPC, que são as aposentadorias rurais. Porque, justamente, eles estão dizendo, não, isso aí vai ter que ser igual à renda básica de cidadania. Eles estão planejando criar uma outra coisa aí, que o BPC que a aposentadoria rural, são milhares de brasileiros, na verdade, milhões de brasileiros, milhares nas pequenas cidades do Nordeste, milhões de brasileiros que recebem aposentadoria rural, que mesmo na reforma da Previdência nós não tocamos, porque nós sabíamos que era importante. Então, nós queremos saber que plano é esse que eles têm para mexer na aposentadoria de milhões de brasileiros, aposentadoria rural. Então, eles ficam fazendo fake news a nosso respeito, enquanto está no plano deles, está no plano, é um plano. Está lá os economistas Arida, Sanfield, Bernardo Api, estão eles lá, sugestões para o presidente Lula. É um plano, está impresso, eu tenho aí, depois eu distribuo para vocês. Eles mexem no Auxílio Brasil, dizem que vão terminar, eles têm que explicar qual é o programa deles para acabar com o Auxílio Brasil, que é nosso programa de renda básica, que é 3 vezes mais forte do que os programas sociais que eles fizeram antes. Eles têm que explicar que mexida é essa que eles vão dar no BPC, que são as aposentadorias rurais, e eles têm que explicar que plano é esse de tributar 40 milhões de informais, que agora vão ter que contribuir para a Previdência. Eles têm que explicar isso. Então, nós estamos aqui conversando sobre isso, com a classe empresarial aqui em Minas, dando os parabéns. Minas é um estado que está com a indústria crescendo mais rápido do que o resto do país. A indústria brasileira, depois dessas péssimas políticas econômicas que foram feitas ao longo dos últimos 30, 40 anos, desindustrializaram o Brasil e hoje a indústria está um pouco abaixo de 10%, a média de indústria no PIB brasileiro, e Minas Gerais está acima, está com 13% já, né? 13 e pouco.
Então, Minas é um dos estados mais industrializados, está atrás só de estar junto com Santa Catarina, praticamente, né? E à frente dos demais estados brasileiros. Então, Minas está de parabéns por duas coisas. Primeiro, porque a indústria está rapidamente se recuperando, nós estamos reindustrializando rapidamente em Minas, com o governador Zema, um excelente governo aqui em Minas. E segundo, que Minas foi onde começou tudo, séculos atrás, com a revolta contra o excesso de impostos. O excesso de impostos que acabou com a dinâmica de crescimento da economia brasileira. Desde lá de trás, nós queríamos que os impostos não fossem excessivos, que o governo servisse à sociedade, em vez de se servir da sociedade, cobrando impostos excessivos. Então, a nossa conversa aqui foi justamente sobre todos esses aspectos, reforma tributária, tudo que é preciso fazer para que a indústria brasileira ressurja, que ela estava num processo, nos últimos 20, 30 anos, ela está num processo de enfraquecimento. Então, era basicamente isso. Se tiver algumas perguntas, podemos responder. Pela própria fala do presidente Flávio e a sua análise, o Brasil é um ponto fora da curva na economia do mundo. Nós estamos fora de fase. Mas a economia do mundo, pelo que se analisa, não tem tanta chance de se reerguer. Não. Qual o segredo que o Brasil terá no segundo mandato para manter-se como um ponto fora da curva? Nós temos, primeiro, que eles estão no fim de um longo ciclo de crescimento. Eles, durante a globalização, eles foram montando as cadeias de suprimento, encaixando as peças e se beneficiaram de um crescimento muito rápido durante esse tempo. Até 5, 6 anos atrás, eles estavam crescendo acima de 5%, sincronizados, o mundo todo. E o Brasil, ao contrário, o Brasil perdeu sua dinâmica de crescimento. Ao longo dessas últimas 3, 4 décadas, quando quase 4 bilhões de pessoas saíram da miséria, China, Paquistão, Indonésia, Índia, aquele lado do mundo estava saindo, escapando da miséria. Enquanto isso, nós estávamos perdidos aqui. Nós fomos para 2 hiperinflações, aliás, com esses mesmos economistas que estão aí agora oferecendo soluções, nós fomos para 2 hiperinflações, nós fomos para uma moratória externa, e o crescimento econômico brasileiro saiu de 7% para 6, 5, 4, 3, 2, 0. Quando nós chegamos aqui, o Brasil está crescendo 1%, tinha crescido menos 3 e menos 3,5%, 2 anos seguidos, uma recessão profunda. Então, o Brasil está voltando a uma clínica de reabilitação quando o mundo parou para conserto. Eles estão indo agora para um processo de estagflação. Inflação mais alta. Vocês estão vendo, já caíram 2 ministros da Inglaterra. Em 2 meses caíram 2 primeiros ministros da Inglaterra. Greve geral na França, faltando petróleo nos postos de gasolina, faltando gasolina, faltando produto em supermercado na Inglaterra, na Bélgica. Então, a Europa está indo para um crescimento mais fraco e possivelmente a recessão e inflação mais alta. Os Estados Unidos a mesma coisa. E o Brasil ao contrário. A inflação está descendo e o Brasil está crescendo mais rápido. 4,5% ano passado, 3% esse ano. E o Brasil pode crescer 3, 3,5%, até 4%, 10 anos seguidos. Basta nós seguirmos no nosso caminho. Nós já temos 900 bilhões de reais de investimentos contratados. Recebemos de bônus de assinatura 178 bilhões. É como se fosse uma entrada. Pagaram uma entrada de 178 bilhões para investir mais 908 bilhões nos próximos 10 anos. Isso tudo em 5G, telecomunicações, eletricidade, gás natural, cabotagem, saneamento. Então, é uma fronteira. O Brasil é a maior fronteira de investimentos aberta hoje no mundo. É um porto seguro. Enquanto nós estamos em tempos turbulentos lá fora, porque justamente com o Covid e depois com a guerra na Ucrânia, houve uma ruptura nas cadeias produtivas globais. Então, como eles estão começando a se desacertar, eu me lembro que quando o Covid chegou, eu disse, olha, era uma maldição, a gente não está encaixado nas cadeias globais, mas como consequência disso, nosso impacto vai ser menor, eles vão nos atingir menos, porque nós não conseguimos encaixar. Então, o Brasil vai fazer um encaixe agora nessa reconfiguração de cadeias produtivas, mas um encaixe já em outra dimensão. Agora é uma potência ambiental, que o Brasil já é, então já vai ser um encaixe dentro dessa perspectiva de economia verde, de bioeconomia.
O Brasil passa a ser a segurança energética da Europa. Estamos tendo acesso, estamos à frente nesse processo de acesso ao OCDE. Estamos na iminência de fechar também o acordo União Europeia e Mercosul. Ao mesmo tempo, eu estou revelando o que escapou em Washington. O Brasil saiu de 7ª no ranking do Banco Mundial. O Brasil estava em primeiro lugar nas Américas, melhor governo digital das Américas, à frente dos Estados Unidos e do Canadá, e o 7º melhor governo digital do mundo. Pois bem, as primeiras indicações são de que, nesse ranking, o Brasil passou para segundo do mundo. Primeiro das Américas e o segundo do mundo, atrás só da Coreia, o melhor governo digital. Então, o Brasil está avançando. O Brasil já fez o presidente do NDB, que é o Banco dos BRICS. O Brasil acaba de lançar o nosso candidato, Ilan Goldfage, para ser o presidente do BID, porque nós queremos a integração da América Latina justamente com investimentos transnacionais. O Brasil quer uma saída para o Pacífico, para encurtar a viagem 6, 7 dias para a China, toda a produção agro brasileira, grãos, toda a produção agrícola brasileira, e também pode ser até da agroindústria, através de uma transperuana, a gente cruzar para o Pacífico, encurtando em 6 dias a viagem para a China. Queremos o gás natural de Vaca Muerta da Argentina para o Brasil. Queremos a integração com o petróleo de Georgetown. Então, o Brasil defende uma integração da América Latina, no momento em que a América Latina está se desintegrando, está desmanchando economicamente. Nós precisamos nos unir e defender a América Latina como uma força econômica. E o Brasil tem condições de liderar esse processo. É metade da América Latina, é o PIB mais importante. Nunca teve um presidente do Banco Interamericano, os outros países todos já tiveram. México já teve, já governou 20 anos. O Uruguai já governou, o Chile já governou 10 anos, a Colômbia já governou 15 anos, 3 mandatos seguidos, e o Brasil está agora apresentando o seu candidato. Então, nós vemos o Brasil como uma peça-chave em toda essa reconfiguração de cadeias produtivas, porque ele é uma potência alimentar, a segurança alimentar do mundo depende do agronegócio brasileiro. Nós somos também uma potência energética agora, o futuro da energia na Europa depende desses investimentos no Brasil. Então, nós estamos bastante otimistas. O Brasil já está no trilho e ficamos todo dia sendo sabotados e boicotados com fake news, com mentira, que estão roubando a tranquilidade da família brasileira. Roubam a tranquilidade da classe média, dizendo que nós vamos aumentar impostos, quando, na verdade, nós estamos baixando os impostos. Roubam a tranquilidade de quem ganha salário mínimo ou dos idosos. Se nós cuidamos dos idosos, de quem ganha salário mínimo durante a pandemia, é claro que agora que a pandemia foi embora, nós vamos dar aumentos de salário acima da inflação e aumentos na pensão e nos benefícios acima da inflação. Nós demos durante a pandemia. Então, são fake news, gente petista, infiltrada em governo, e para eles vale tudo. Para eles vale tudo. Vale a pena, ele mesmo desenha um plano, diz que o plano é de governo, vaza para um militante da mídia, aí ataca a gente. Então, fake news todo dia. Vocês se preparem, mas não acreditem. Não acreditem nas fake news. Estão produzindo fake news todo dia para roubar votos. Roubar votos. Eles já costumam mentir mesmo, mente mais um pouco, já costuma desviar recursos mesmo, desvia mais um pouco. É uma insanidade o que está acontecendo. Nós estamos jogando dentro das 4 linhas, estamos fazendo tudo direitinho o tempo inteiro, e toda hora somos surpreendidos por notícias falsas. Ok, ministro. Flávia, TV Globo G1, queria saber se o senhor confirma que há um documento do Ministério que trata do imposto de renda, gastos com educação e saúde, e se há esse documento, por que o Ministério estuda tirar o abatimento de gastos em educação e saúde do imposto de renda? Fake news da Rede Globo. Fake news, Rede Globo, fake news. Então, essa notícia de dedução de imposto de renda, mexer nisso, isso foi apresentado 2 anos atrás
dentro do Ministério, foi recusado, eu pessoalmente recusei, o presidente recusou, foi removido da reforma tributária, tanto que a nossa reforma tributária todo mundo já conhece, nós já mandamos para a Câmara e a Câmara aprovou. E isso não está lá. Aí eles requentam matéria. Vai chegando a eleição, possivelmente alguém petista aparelhado lá dentro, escreve um documentozinho, e aí fala, olha, temos um documento aqui. Eu não recebi esse documento, eu não vi esse documento, e eu já refutei essa tese 2 anos atrás. 2 anos atrás nós jogamos no lixo isso, porque nós não queremos aumentar os impostos, nós queremos reduzir os impostos. Então, isso é fake news, e isso está aí, 1 dia, 2 dias na televisão, aí eles editam, usam, quer dizer, estão roubando votos com notícias mentirosas, roubando votos, uma vergonha isso. Outros veículos disseram que tiveram acesso. Pois é, tiveram acesso a documento fajuto. Acesso a documento fajuto. Eu respeito a mídia é o 4º poder. É muito importante. Eu estou conversando com vocês porque eu respeito vocês. Vocês são o 4º poder. Agora, tem que jogar todo mundo dentro das 4 linhas, não pode ficar inventando coisa em véspera de eleição. Tem um sujeito lá qualquer. Por que não vaza, por exemplo, o estudo? Nós temos 380 bilhões em contratos de petróleo de uma empresa chamada PPSA. Justamente foi criada para montar corrupção em petróleo, igual já fizeram as petroleiras francesas com ditaduras africanas. Estava aí cheio de contratos. Nós temos estudo para vender esses 380 bilhões e transferir para os mais pobres. Por que não vaza esse trabalho, então? Por que não vaza que da privatização, de cada 100 bilhões que foram privatizados, 25 bilhões irão para a redução de pobreza, fundo de erradicação de pobreza, e outros 25 bilhões para fundo de reconstrução dos investimentos públicos, fundo de reconstrução nacional, recuperando a capacidade de investimento público. Por que esse estudo não vazou? Por que vaza um estudo requentado de 2 anos atrás, que foi recusado pelo Ministério da Economia? Porque eleitoralmente querem roubar votos. Então, eu fico com pena. Vocês são pessoas bem intencionadas, trabalham para empresas que devem estar jogando dentro da 4 linhas e, de repente, caem nessas armadilhas de fake news, de notícia para roubar voto. Ministro, Lorena Duarte, TV Alterosa SBT. Estamos em Minas, o senhor ia ao lado do presidente da FIENG, o senhor ressaltou, né, esse alinhamento atual entre o governo estadual e o governo federal. Então, o que os mineiros podem esperar do governo federal, caso haja então a reeleição, para que o Estado, como o senhor afirmou, está crescendo, está à frente, continue assim? Já tem havido essa cooperação. Nós estamos sempre conversando, várias das ideias que nós estamos implementando para a reindustrialização têm sido justamente resultado dessas conversas frequentes que nós temos com as instituições que representam a classe industrial brasileira. Ao mesmo tempo, nós esperamos muito de Minas essa assertividade na busca da eficiência, da reindustrialização, da modernização, até mesmo no sindicato patronal, desde a fábrica até o sindicato patronal. E sempre conversando exatamente em busca dessa reindustrialização. Minas, eu digo, é a terra de Tiradentes. Foi quem primeiro se rebelou contra o excesso de impostos. Nós queremos reduzir os impostos, enquanto que os documentos dos economistas do outro lado falam em aumento de impostos, falam em fim do Auxílio Brasil, substituição por um programa que a gente não sabe exatamente o que é. Falam em tributar milhões de informais, trabalhadores informais brasileiros, que são os desassistidos, são os invisíveis. Nós estamos pensando em botar um imposto de renda negativo. Quer dizer, se você ganha menos que o salário mínimo, a gente complementa, a gente dá mais para você, em vez de tributar você com encargos trabalhistas. É um absurdo isso. Esse mercado de informalidade, esse mercado informal, onde 40 milhões de invisíveis estavam tentando sobreviver, é um resultado do excesso de impostos. Você criou tantos encargos sociais e trabalhistas que 40 milhões de brasileiros tiveram que fugir para a subsistência da informalidade. Aí você agora vai tributar esses 40 milhões de brasileiros? Isso é um absurdo. Então, voltando ao nosso tema aqui, de reindustrialização, o caminho da liberdade passa por Minas.
O caminho dos impostos mais baixos passa por Minas. Eu vivi em Minas, me eduquei em Minas, tenho irmãos, minha esposa, tudo aqui em Minas. Minas é a terra da liberdade, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, liberdade econômica, liberdade religiosa. Minas é a terra da liberdade. Então, o que a gente espera de Minas? A gente espera de Minas justamente o apoio e a colaboração que os governos têm tido. Nós temos sido republicanos, ajudamos todos os governos durante toda a pandemia. Agora, o governo de Minas tem se destacado, particularmente, é um governo que não aumentou impostos, fiel à tradição de Tiradentes, não aumentou impostos, enquanto outros estados aumentaram impostos e aproveitaram o momento de crise para aumentar os impostos. Você vê que absurdo que foi feito em alguns estados. São Paulo é um exemplo. Não me surpreende que agora Minas Gerais está à frente, como participação industrial, até do que São Paulo. Porque São Paulo, o governador lá aumentou os impostos. Agora, aparentemente, estão percebendo que foi um erro grave. Nós transformamos esse aumento de arrecadação, com o Brasil retomando o processo de crescimento econômico, nós compartilhamos isso com toda a população brasileira, reduzindo os impostos. Os impostos federais foram reduzidos, né? E Minas Gerais não aumentou os impostos. E, quando pôde, simplificou e reduziu também. Então, nós acreditamos muito em Minas, e Minas vai ser decisivo para o futuro do Brasil. Minas é decisivo para o futuro do Brasil. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro, em visitas recentes aqui a Minas, inclusive, destacou que pretende recriar o Ministério da Indústria, do Comércio e dos Serviços. Eu gostaria de saber como é que o senhor recebeu essa promessa do presidente, se o senhor vê como uma destratação do Ministério da Economia que o senhor comanda hoje. Olha, nós sempre tentamos, e foi muito importante durante a pandemia, uma coordenação da ação econômica. Se você, no passado, por exemplo, os ministérios, eu conversei sempre com os ministérios, com as entidades representativas do setor industrial, e eu dizia sempre o seguinte: o Brasil está sendo desindustrializado há 40 anos. O que está ajudando ter o Ministério de Indústria e Comércio se vocês estão complacentes com essa desindustrialização que está acontecendo? Os impostos estão subindo, os encargos trabalhistas são excessivos, os juros são altos demais, não tem financiamento. O que tem adiantado para vocês esse Ministério de Indústria e Comércio? Nós não estamos conseguindo. O Brasil é uma economia fechada. O Brasil estava afundando junto com a América Latina. A América Latina já foi o continente da esperança. Hoje é um continente em desintegração, um continente do desespero. Está todo mundo afundando. Então, eu dizia, nós precisamos dessa coordenação econômica. Não adiantava ter o Ministério da Fazenda brigando com o planejamento, os dois brigando com a indústria e comércio, todo mundo briga. Em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, nós precisávamos ter isso tudo junto com a coordenação. Isso se provou muito eficiente durante esse governo, por isso é que nós conseguimos ter uma recuperação mais rápida, por isso que o Brasil... Hoje saiu o CAGED, mais 273 mil empregos criados esse mês. Saiu há 2 semanas atrás, os americanos criaram só 208 mil empregos. Nós estamos criando mais emprego que os Estados Unidos, o Reino Unido e a Alemanha juntos. O Brasil virou uma máquina de criação de emprego. O desemprego, que era 14,9%, caiu para 13%, 12%, 11%, 10%, 9% e continua descendo. Está indo em direção aos 8%. Então, nós estamos num ritmo forte de crescimento, estamos criando emprego, estamos com muito investimento. Já sabemos que o futuro é de realização do potencial brasileiro, potência agronegócio, ou seja, uma potência alimentar, segurança alimentar do mundo, potência energética, segurança energética da Europa, potência logística, exatamente porque os semicondutores, tudo que estava sendo colocado em Taiwan, tudo que a gente falou no almoço agora, conversando sobre justamente, Minas está com o segundo maior parque industrial automobilístico do Brasil. E, ao mesmo tempo, faltando semicondutores chegarem aqui na indústria automobilística mundial, menos 12 milhões de automóveis foram produzidos esse ano por falta de semicondutores.
porque justamente com essa operação de guerra, com o Covid, por isso, como trazer para o Brasil os semicondutores, os arranjos produtivos de semicondutores. Hoje, 70%, 75% dos semicondutores globais são produzidos em Taiwan, que é uma área de risco do ponto de vista de segurança para o futuro, por causa dessa geopolítica, de possível guerra, coisa desse tipo. Então, nós queremos trazer isso para Minas Gerais. Estamos conversando sobre isso. Então, o Ministério de Indústria e Comércio, em si, se for para esse tipo de conversa, não tem problema nenhum. Se for para ter liderança dupla, não funciona. Então, esse é o tipo de assunto que nós vamos conversar entre nós, não tem problema nenhum. Quem manda é o presidente. Agora, você precisa ter os equipamentos para entrar numa política eficiente. Então, se tiver alinhamento de políticas, de pessoas, tudo bem, eu não vejo como problema. Ninguém quer ser ministro para acumular poder. A gente quer ser ministro para ter certeza que o trabalho é feito da forma correta.